No varejo, além de vendas e negócios, o setor é fortemente impactado por políticas públicas e medidas regulatórias. Tudo isso passa pelo processo democrático das eleições. Em 2026, vamos eleger novos representantes estaduais e federais, e a CNDL consolida sua posição de liderança com o Manifesto do Varejo Eleições 2026. Neste mês de agosto, já nos reunimos com os candidatos em âmbito nacional, no diálogo com os presidenciáveis promovido pela UNEX, União Nacional das Entidades do Setor de Comércio e Serviços. E você, associado e líder do sistema CNDL, já está dialogando, já está apresentando este manifesto para os candidatos da sua região? Eu sou Caroline Lima, Relações Institucionais Governamentais aqui na CNDL e converso hoje com o nosso presidente nacional, José César da Costa. Seja muito bem-vindo, presidente. Carol, é um prazer a gente estar aqui debatendo causas tão importantes hoje, né, para o nosso sistema, para o Brasil, né, para a sociedade como um todo, porque tudo que passa pelo comércio impacta diretamente na vida de cada cidadão. É isso mesmo. E lembrando, presidente, da atuação apartidária da CNDL nesse movimento, nesse estudo, né? Como que o senhor orienta, então, nessa polarização que a gente vive hoje, a atuação dos líderes? Bem, como você mesmo colocou, somos uma entidade, né, partidária, de livre adesão, né, sem fins lucrativos, e devido à nossa importância hoje, como a CNDL hoje é a principal entidade que representa o varejo nacional, então, com essa característica de principal entidade, cabe a nós hoje acompanharmos todo esse processo de escolha das novas lideranças que estarão atuando, né, nos nossos estados, como governadores, senadores, deputados federais e até o presidente da República, para que a gente possa reivindicar e levar essa pauta tão importante hoje, né, que são as pautas que vão dar segurança jurídica, que vão dar segurança tributária, que estarão direcionando, né, o varejo para esse momento tão importante que é a escolha da nova liderança que estará administrando, né, o nosso país. Ótimo. E antes da gente entrar nos temas do Manifesto do Varejo, para deixar todo mundo aí com os temas na ponta da língua, presidente, a gente vai contar um pouquinho do histórico dele, né? Que esse documento ele não nasceu por acaso. Primeiro, que ele é fruto da construção histórica que começou no Programa Nacional de Desenvolvimento do Varejo, já tem um tempo, lá em 2018, junto com o SEBRAE, o Políticas Públicas 4.0, que percorreu o Brasil todo e realizou uma pesquisa que foi o diagnóstico de atuação institucional do sistema CNDL. Ouvimos mais de 150 líderes em todo o país, de todas as regiões, para mapear justamente quais que são as reais dores de quem empreende. Então, são informações e demandas da base que são trazidas aí no manifesto. Em 2022, teve a primeira edição, em que foi apresentado também, e agora, após 4 anos, é lançado, agora em 2026, essa edição repaginada, reformulada, atualizada e principalmente no começo do ano a CNDL, né, presidente, divulgou um questionário e nós recebemos então contribuições diretas de líderes e associados do varejo trazendo novas demandas que foram incorporadas. Bom, para começar, já adianto que são 6 novos temas no manifesto. Antes tínhamos 8 e agora são 14. E aí é o que eu vou trazer aqui para o presidente José César da Costa. Esses temas, e o senhor vai trazer para a gente a importância de defendê-los. Vamos começar, então, com o tema-chave. Reforma administrativa e eficiência do Estado e Custo Brasil, presidente. Esse é um tema, assim, principal, né? A eficiência da máquina pública é apontada como premissa para o crescimento do país. Para o senhor, para o sistema CNDL, para o setor produtivo, qual a importância da reforma administrativa? Bem, nós, como você colocou muito bem, essa parceria do PNDV, que percorremos o Brasil todo, inclusive, né, só reforçando que foi muito importante a participação do SEBRAE nesse processo, a parceria CNDL com o SEBRAE Nacional. Isso nos proporcionou hoje entender, compreender e estar presente, né, em cada parte desse país, em cada região, norte, sul, centro-oeste, sudeste, enfim, rodamos o Brasil todo e nós queremos hoje entender hoje, né, como nós podemos tornar o Brasil mais eficiente, como podemos tornar o Brasil hoje, né,
mais forte, mais preparado para estar concorrendo hoje, né, com o mercado hoje, que se difunde, que cresce pelo mundo inteiro, como o mercado chinês hoje, que invade o país todo, como o mercado americano, o mercado europeu. Tudo isso faz parte e nós queremos entender qual seria, né, a prioridade daqueles que estarão governando conosco, como eles poderão entender, compreender e somar com a CNDL, com as nossas entidades todas, com a própria UNEX hoje, que envolve mais de 8 entidades hoje, com a nossa Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, né, que atua fortemente hoje dentro do Congresso Nacional, para que a gente possa reduzir, né, o peso do Estado, essa carga pesada. Hoje o Brasil é um dos países hoje mais endividados, nós devemos, né, quase o valor do nosso PIB, a nossa dívida já chega a 1 trilhão, nossa população está endividada, temos mais de 80 milhões de pessoas hoje, né, no cadastro negativo. Então, tudo isso nos preocupa muito e queremos que o próximo governo hoje, né, que será eleito pela escolha do povo, pela maioria absoluta, né, do povo brasileiro, para que ele possa dialogar conosco, né, entender as nossas dores e trazer tranquilidade e segurança, né, jurídica e tributária para o sistema como um todo. E nesse contexto, presidente, nós já vamos para o segundo tema, que é destaque também no nosso Manifesto do Varejo 2026, que é a integridade da gestão pública e combate à corrupção. Ou seja, a transparência e a ética permanecem sendo aí o centro da cobrança da sociedade. Para o senhor, por que veio tão alta, assim, tão forte essa demanda da sociedade cobrando aí, né, uma integridade da gestão pública e o combate à corrupção? Bem, nós temos um problema, né, que é antigo no Brasil, esse problema é endêmico, a falta de transparência hoje, né, hoje com as mídias sociais crescendo, né, com a abertura hoje que você tem de se comunicar com a população hoje, nós temos muito mais informações, muito mais conhecimento, e isso faz com que a sociedade possa cobrar mais. O Brasil ainda é um país que divide com uma insegurança incrível com relação, né, principalmente... Vamos falar aí de corrupção, é um país ainda, né, que está com alto índice de corrupção. Nós precisamos ter mais compromisso, mais responsabilidade com aqueles que estarão governando conosco, não estou falando somente, né, do governo federal, não só do presidente, mas também com os nossos parlamentares, senadores, deputados e governadores também. Nós temos que ter esse mesmo compromisso para que a gente possa trazer segurança e tranquilidade, né, para esse setor que desenvolve, que cresce, que gera emprego e renda e também, é claro, que gera impostos. Então, nós queremos muito mais transparência, nós queremos muito mais ética daqueles que estarão assumindo o poder para que isso possa trazer segurança não só dentro do nosso país, como também uma segurança externa. Nós estamos sendo observados hoje pelos Estados Unidos, pela Europa, pela China, né? Hoje nós vivemos um momento de globalização, onde todo mundo enxerga todo mundo, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo no país, também estão nos enxergando. Então, cabe a nós hoje buscar, né, esse compromisso, né, de ética e responsabilidade para todos aqueles que estarão sendo eleitos agora na próxima gestão para 2027. E realmente esse ponto de diminuir essa questão da corrupção, indicadores de corrupção são sensíveis para trazer novos investimentos, né? Como o senhor falou, isso fere bastante as relações internacionais do Brasil, que vai desenvolver aqui internamente, né? É seriedade, nós queremos seriedade, compromisso com aqueles que estarão realmente assumindo. Isso pode mudar bastante, né, o voto do eleitor, de acordo com o que eles estarão prometendo. Nós temos aí, né, muitos candidatos prometendo ética, responsabilidade, né, prometendo uma mudança bastante forte, né, em relação, né, à criminalidade também, que aumenta muito, né, e tudo isso vem trazendo consequências graves, vem trazendo muita insegurança para a população, e a população, de fato, quer que o próximo governante esteja realmente comprometido com ética, com segurança, né, e trazendo tranquilidade para a população. E nessa linha também, o próximo tema do Manifesto do Varejo está relacionado agora à segurança jurídica geral e estabilidade das regras. Qual que é a diferença disso, presidente? É voltado para o número de leis que são elaboradas e alteradas no Brasil todos os dias. A gente não tem uma estabilidade normativa. Todo dia a gente tem que ir lá mexer, alterar, trabalhar para que não venham leis prejudiciais para o país. Esse é um ponto que veio no manifesto, um pleito, né? A constante mudança nas leis dificulta o planejamento do varejo. Para o senhor, o que essa demanda traduz?
Bem, nós temos hoje, né, um trabalho muito sério, né, você participa ativamente conosco lá dentro do Congresso, né, todos os dias, toda semana nós reunimos com os parlamentares, nos almoços, nos debates, né, que acontecem, não só aqui, como em vários estados desse país. Então, cabe a nós hoje, né, estar mais próximo, né, do legislativo, entendeu? Buscando entender, compreendendo e buscando reduzir, buscando amenizar, né, essas ações que muitas vezes prejudicam diretamente aquele que quer gerar emprego, que quer gerar renda. Então, com essa pauta, né, que nós queremos, de fato, que cada candidato se posicione diretamente com as nossas entidades, com o NECS, com a nossa confederação, e queremos também que cada um dos nossos líderes, dentro de cada estado também, tenha esse mesmo compromisso, né, de fazer com seus parlamentares da sua região, do seu estado também, o mesmo compromisso de trazer segurança jurídica, de trazer apoio, de trazer estabilidade, né, para o varejo, na qual nós o defendemos diuturnamente. E isso é em âmbito estadual, federal, realmente. Olha, presidente, seguindo para o quarto tema, cadeias produtivas resilientes. No período da pandemia, eu acho que a gente sentiu o baque, né? O setor produtivo, o varejo, fechou, precisava de produto, mas não só, depois teve ali também o evento climático no Rio Grande do Sul, entre outros, que mudaram a perspectiva e a demanda do varejo no país, que é justamente, né, o abastecimento e a logística frente a imprevistos globais e climáticos, de guerra, enfim. Como que o Brasil está preparado hoje, ou como que o Brasil precisa estar preparado para o varejo atender essas demandas? Bem, nós temos, né, passamos por vários desafios, né? A gente enfrentou pandemias, a gente tem enfrentado problemas seríssimos agora, recentemente, até furacões hoje estão acontecendo no sul do Brasil. Tudo isso implica diretamente, né, em cada região, implica também no futuro, né, do nosso país como um todo. Então, é importante que haja também, de fato, um planejamento para essas coisas que podem acontecer, que acontecem, né, que acontecem inesperadamente e que afetam o varejo como um todo. Então, nós precisamos de ter entender esse processo, né, de forma mais profunda, debater isso junto com o Parlamento, junto, né, com o Congresso Nacional, para que a gente possa buscar caminhos que possam, né, em momentos como esse e outros estarão acontecendo com certeza, né, é impossível hoje prever o futuro, né, com essas mudanças que estão acontecendo hoje de forma muito rápida, até mesmo, né, com a tecnologia hoje avançando de forma muito rápida. É necessário hoje que nós possamos estar prontos para enfrentar esses grandes desafios que prejudicam de forma assustadora o varejo como um todo. E o senhor fala com muita propriedade, porque aqui, acompanhando o trabalho da Confederação, o senhor sempre esteve à frente no âmbito do governo federal, quando tivemos catástrofes, pandemias, em que precisou de medidas de socorro que vêm do poder público, o senhor liderou isso muito bem. Então, trazer isso para o manifesto é trazer algo que a CNDL já faz, mas que não pode fazer sozinho, né? O varejo não pode fazer sozinho, precisa de suporte de política pública para que possa agir sem precisar ficar apagando incêndio, mas que tenha um plano de ação quando acontecer. Como o senhor falou, não dá para prever o futuro, mas dá para ter um plano de ação. Sim, então, é necessário que o governo, né, tenha reservas disponíveis para mitigar, né, essas dores, para enfrentar, como agora está acontecendo com o próprio agronegócio, né, que enfrenta, né, uma série de problemas hoje, para cumprir os seus compromissos hoje junto aos seus financiamentos, para o crescimento da agricultura hoje, que é um grande exemplo hoje de crescimento para o país todo. Nós também precisamos, nesses momentos difíceis, estar amparado, né, pela mão governamental, para que a gente tenha tranquilidade, segurança e possa investir pensando que, em caso, né, de uma coisa atípica como essa que nós colocamos aqui, que afeta os países como um todo, até o planeta, para que o governo também possa nos dar a mão e nos ajudar. É isso, então fique atento à motivação de mais esse tema no Manifesto do Varejo. Bom, a gente vai para o sexto tema novo, presidente, que apareceu nessa edição de 2026. Imagina só, né?
são temas que o sistema CNDL já vem trabalhando, já vem concretizando, mas que agora se consolida. Empreendedorismo feminino. Bom, é a força e o protagonismo das mulheres do setor de comércio e serviços. Gostaria que o senhor falasse um pouco. Veio uma demanda forte também no nosso setor. E qual que é a atuação, né, e recomendação do sistema CNDL para essa pauta? Bem, foi um grande desafio hoje a gente, né, acreditar, né, que é necessário fazer um sistema mais plural, incluir, né, as mulheres hoje dentro do nosso sistema. Na verdade, no passado, né, o sistema era muito machista, eu diria que seria muito machista, e a gente abre uma nova forma hoje de incentivar, de liderar, né, de criar programas diferentes, de estimular, né, o setor feminino. Hoje, o Brasil, nós temos mais mulheres hoje do que homens, né, então não tem como pensar diferente. A mulher hoje vem desenvolvendo de forma admirável, de forma exemplar, de forma, né, na qual nós entendemos que não é mais possível trabalhar num setor simplesmente singular. É possível, tem que pluralizar, né, a entrada das mulheres como um todo. Nós temos que criar programas específicos valorizando a mulher, nós temos que estar ao lado delas para que as mulheres que hoje já se tornam já temos uma adesão hoje praticamente em todos os estados do Brasil. A cada dia nós somos procurados para integrar mais a mulher dentro do nosso sistema. Então, eu tenho certeza que a Ideia Mulher hoje, ela abre uma grande oportunidade, um grande portal, né, de oportunidade para fortalecer mais e para crescer mais o nosso sistema como um todo. E a CDL Mulher, ela decorre dessa demanda e também de uma política pública que extrapola, né, presidente, o setor. Hoje em dia a gente tem ministérios, tem pautas, e a CNDL é sempre convidada pelo poder público para que direcione, né, as políticas públicas voltadas para o empreendedorismo feminino, e ter a rede, né, dentro do sistema CNDL de uma maneira organizada só tem fortalecido essa atuação. Bom, outro tema que nós vamos passar aqui agora, aí já entra, presidente, nos temas que já pertenciam ao Manifesto do Varejo das eleições de 2022 para cá, tanto que a gente fez um trabalho apurado. Quem acompanha o trabalho do sistema CNDL pôde ver que a gente fez um depara, o que foi pedido, o que foi aprovado. Mas aqui a gente vai destacar alguns pleitos ainda que o senhor, representando a Confederação Nacional de Agentes Lojistas, entende que seja fundamental ser defendido junto aos candidatos nessas eleições de 2026. Bom, o tema do ano, né? Reforma tributária. O sistema tributário brasileiro, depois de quase 40 anos, de fato, teve uma aprovação de um modelo de uma reforma. Só que assim, presidente, os desdobramentos da reforma tributária e os impostos incidentes sobre o setor. Qual que é a nossa preocupação daqui para frente ainda? Bem, essa reforma, ela nos preocupa bastante, né? Ela é necessária, era preciso uma reforma tributária no país. Porém, o que nós esperávamos, que era a redução de impostos, acho que não aconteceu, né? Mas a simplificação dela por si só já é uma grande vantagem, né, que ela traz para todos nós. Nós temos ainda, né, grandes desafios ainda, né, entendeu? Nós temos ainda, né, que rever algumas coisas que são importantes para nós, como o próprio teto simples, né, que está em discussão hoje, né, até esta semana, né, no Congresso Nacional. Nós temos que ver a taxa dos importados, né? Isso aí afeta diretamente o varejo. Nós queremos, né, queremos igualdade, né, de tratamento tributário. Nós não podemos penalizar aquele que gera emprego, aquele que abre as portas, que tem despesas fixas, né, junto com o comércio eletrônico, que chega simplesmente de outro país sem nenhum tipo de imposto. Nós temos uma série de relações, né, que precisam de ser modernizadas, de atualizadas. Isso cabe agora, né, ao governo que está aí, e ao que vai entrar também. Nós não podemos esperar uma mudança, né, de governo devido, né, ao tanto que essas taxas hoje prejudicam o varejo nacional, para que a gente possa realmente continuar gerando emprego, crescendo. Então, a reforma tributária hoje, ela também afeta diretamente as entidades como um todo. Ela vai afetar as entidades, né, sem fins lucrativos. Elas também terão hoje que pagar os seus impostos. Tudo isso nos preocupa bastante. São temas que a gente está debatendo hoje aqui juntamente, né, com o NEC, juntamente com a nossa liderança do Brasil todo. Então, eu tenho certeza de que o governo que entra agora precisa de estar atento a essa reforma
talvez seja necessário até repensar hoje, né, em ampliar essa reforma e debatê-la um pouco mais, né, antes que todas as ações nesses próximos anos aí aconteçam de forma escalonada para que ela seja implantada, trazendo segurança e trazendo tranquilidade para o setor de comércio e serviço. E a gente vai continuar, né, presidente? Nessa transição, a gente está identificando muitos pontos, gargalos e recomendações legislativas mesmo para que sejam alteradas aí, seja ainda esse ano ou, obviamente, né, considerando as próximas eleições, né, os próximos governos. Bom, indo para outro tema também no Manifesto do Varejo, presidente, relações trabalhistas. Esse daqui é sem dúvida que move o país, né? Geração de emprego e renda. E para o setor produtivo, para a CNDL, a preservação da modernização trabalhista e o fomento à produtividade é um dos principais, das principais bandeiras. Bom, nesse contexto todo, desde 2017, quando foi aprovada a reforma trabalhista, né, a CNDL, a Frente Parlamentar, atuou na linha de frente. De lá para cá, passou pandemia, governos, discussões aí de redução de jornada. Qual o contexto que a gente está hoje para defender o modelo trabalhista no país perante os candidatos que estão aí concorrendo às eleições? Bem, a reforma trabalhista, como falou, em 2017 foi uma grande vitória, né? Ela estimulou bastante, né, o setor de comércio e serviço. Nós temos que agradecer por esse momento fantástico que vivemos em 2017, porém, hoje, né, o que se propõe hoje ainda são temas muito preocupantes, como a escala 6x1, né, essa redução para 5x2. Eu acho que o Brasil não está ainda em condição de assumir uma pauta que mexe tanto, né, com as empresas, mexe com o trabalhador também, os nossos trabalhos feriados, tudo isso implica diretamente na longevidade das empresas, na sua condição de poder se adaptar a essas mudanças, né, que afeta, né, diretamente. O país hoje é um país que trabalha 24 horas. No passado, nós éramos um país que trabalhava simplesmente de segunda a sexta, né? E hoje se viu a necessidade hoje de se abrir praticamente quase tudo, né, aos sábados, ao domingo, ao dia que o trabalhador tem também para sair e fazer as suas necessidades básicas, fazer as suas compras básicas. Então é importante que o governo compreenda isso para que ele possa ampliar, né, dialogar mais e dar condição para que o trabalhador hoje também possa trabalhar, né, de forma livre, de forma autêntica, sem uma interferência direta do governo. É claro, também queremos defender os direitos dos trabalhadores, não queremos atropelar os trabalhadores, mas ele também, o governo precisa entender que essas ações momentânea hoje, né, que visa simplesmente as eleições de 2026, né, 2027, não podem afetar diretamente e atrapalhar o setor que gera emprego e renda. E para que tudo isso aconteça, como o senhor falou, né, defende os direitos dos trabalhadores, só que as compensações, presidente, as compensações para quem produz. O setor produtivo paga altas cargas, né, trabalhistas, para manter ali a mão de obra formal. O custo da mão de obra, principalmente no nosso setor, é altíssimo, não tem uma desoneração da folha, é uma das principais lacunas que o setor produtivo pleiteia hoje, né, também. Sim, o setor produtivo hoje, eu já falei, precisa de segurança não só jurídica, como trabalhista, né, em todos os sentidos. E isso hoje, se nós avaliarmos diretamente, né, o que vem acontecendo hoje no Brasil, eu tenho certeza que, principalmente o setor na qual nós defendemos mais, na qual 80% do nosso associado, que é o pequeno e microempresário, que trabalha muitas vezes, né, o marido com a esposa e mais 1 ou 2 funcionários, ele não teria como se adaptar a exigências tão bruscas, né, que talvez grandes corporações teriam condição de se adaptar de forma mais rápida, mas o pequeno e micro, ele precisa realmente de mais flexibilidade, de mais autonomia, de mais liberdade para empregar e gerar renda. E é 90% das empresas do país, né, que geram empregos formais. Então, é uma diferença muito grande falar de uma grande empresa que consegue cumprir toda a legislação trabalhista e custos, em comparação a uma pequena empresa que, como o senhor acabou de falar, tem todas essas dificuldades e ainda enfrenta custos trabalhistas em que o Estado, né, a política pública de Estado não ajuda. Esse é o cenário do setor produtivo hoje. A gente não está falando nada de diferente, né, do que os dados, do que as pesquisas estão mostrando. Geralmente as pequenas empresas são empresas ainda novas, né, que estão nascendo, né, muitas têm poucos anos de vida, então ela não tem uma estrutura ainda
financeira para se adaptar, né? São empresas que com certeza estarão crescendo, estarão tornando depois médias e grandes empresas, mas nesse momento, quando se planeja uma reforma trabalhista, quando quer mudar essa jornada de trabalho, é necessário pensar nos pequenos também. Excelente. E indo para o próximo tema do Manifesto do Varejo, acompanha com a gente aí todos os itens, hein? Um tema que é ali um dos corações do sistema CNDL, crédito e financiamento, não só porque nós temos uma das maiores bases, né, de cadastro, né, de crédito no país, mas também porque nós temos os associados que têm uma demanda real por financiamento dos seus negócios, né? Então, presidente, o próximo tópico é crédito e financiamento. Acesso a capital e garantias para os pequenos negócios. Qual que é hoje a perspectiva, né, de política pública que o setor espera dos próximos candidatos aí, dos próximos eleitos, né, nas eleições de 2026? Bem, nós vivemos ainda, né, já há muitos anos, né, de forma persistente, né, é um país onde as taxas de juros estão entre as mais altas do planeta. Tivemos agora umas pequenas reduções, né, agora recentemente, mas ainda são taxas muito altas, são taxas hoje que dificultam, né, hoje o financiamento, realmente o consumidor ele precisa, né, de financiamento, e isso aumenta demais o custo final do produto. Então é necessário que a gente procure entender esse processo. Eu sei que tudo isso aí reflete, né, no processo inflacionário do país, e são medidas de segurança que o governo usa, mas é necessário uma redução urgente nessas taxas de juros hoje. Somente o sistema bancário hoje sai ganhando, né, com essas taxas altíssimas hoje. Nós precisamos hoje de ter garantia a longo prazo, precisamos também, né, de ter créditos com juros menores, né? Já existe o Pronamp, existe outras linhas de crédito, mas ainda estão muito altas hoje, porque ela acompanha a inflação, os juros são baixos, mas, né, as correções são altíssimas. Então é necessário que o governo abra linhas de crédito direcionadas ao pequeno e ao micro, linhas realmente, talvez até parecidas com o agronegócio, de fato, onde ele possa ter prazos mais longos e taxas menores para trazer oportunidade de crescimento para aquele que gera emprego e renda. E o senhor trouxe bons exemplos, presidente, aqui que podem ser aí, já estão no manifesto, mas que pode ser realmente reforçado no diálogo com os candidatos, né? O Pronamp foi, sem dúvida, uma experiência muito boa, só que no processo de elaboração do manifesto, quando a gente recebeu as contribuições dos associados, presidente, foi um pouco alarmante o quanto que subiu realmente, né? Quando foi lançado o Pronamp e a taxa de juros que se paga hoje, assim, muitas falas de que está inviável, é impossível pagar. Então, como que vai gerar ali renda? Como é que o empresário ele vai pensar no negócio dele, estratégia de crescimento, se o recurso dele, né, o recurso financeiro está sendo consumido aí pelas taxas de juros, né, impedindo que ele consiga acessar novos créditos? E a questão das garantias que o senhor comentou, né? É um dilema no país ainda que a gente vem trabalhando e coloca algumas sugestões ali no manifesto. O Pronamp ele veio, né, na época da pandemia para, né, ajudar, né, naquele momento difícil. As empresas estavam fechando as suas portas, não tinham como pagar seus funcionários. Ele veio num momento muito positivo e ele acabou se tornando, né, um produto permanente para o pequeno e microempresário. Existe muita dificuldade hoje também de acesso ao Pronamp. É necessário que haja um leque maior de abertura para que o governo, junto com o próprio SEBRAE também, junto com outras entidades, possam trazer mais garantia, né, para aquele que está buscando recursos. Mas nós precisamos hoje, de fato, né, de mais crédito, de crédito com juros menores, com mais facilidade, com maior fluidez e de prazos mais longos que possa, de fato, trazer, né, para que, de fato, o pequeno e micro possa também cumprir, né, com seus compromissos junto àqueles créditos que ele está buscando hoje para preservar, para gerar emprego, para dar, né, uma segurança e longevidade à sua empresa. Maravilha. E seguindo o próximo tema do Manifesto do Varejo, eleições 2026, acompanha aí com a gente um por um, hein? A gente vai entrar num tema que eu sei que o senhor gosta muito, o senhor está muito animado com esse tema, tem levado isso para o país todo, que é inovação e tecnologia no varejo, presidente. A gente tem visto a urgência da inclusão digital para os micro e pequenos varejistas. Assim, aí aqui eu queria até perguntar o que a CNDL tem feito nesse aspecto e o que seria importante também pleitear, né, obviamente, quanto políticas públicas. Bem, nós entendemos hoje que nós estamos passando por uma grande revolução, né? Uma grande revolução hoje
Quando nós falamos hoje de inteligência artificial, a CNDL hoje se tornou a primeira entidade, né, sem fins lucrativos, a ter IA própria. Nós criamos a CDLA e hoje nós sabemos da grande transformação que a tecnologia está trazendo para o pequeno varejo, para o grande varejo, para o empresário, para o mundo de forma geral. Então, essa inclusão hoje digital, ela vai simplesmente, né, ela vai simplificar e vai ampliar, né, o crescimento das pequenas e médias empresas. Nós acreditamos muito nisso, estamos levando isso para todo o Brasil. Nós queremos, de fato, mostrar para o empresário que com inteligência, com tecnologia, com inclusão digital, ele consegue desenvolver mais rápido, consegue liderar de forma mais rápida, consegue administrar de forma mais eficiente, com muito mais informação e segurança a sua empresa, né, que muitas vezes se faz até com um pequeno celular. Né? Então, é isso que a gente quer trazer, é facilidade, é agilidade, é velocidade para, né, as nossas CDLs, para os nossos associados, para todos hoje, né, que, querendo ou não, terão que estar dentro desse mundo. Aquele que não entrar no mundo hoje da IA, com certeza, ele terá um futuro duvidoso. Ele terá muita dificuldade hoje para competir e para sobreviver num mundo completamente tecnológico. Excelente. E o próximo tema também é um tema que não é tão novo, mas continua sendo um tema inovador que está no manifesto, presidente. É a questão da ESG, que é voltado aí para a sustentabilidade. Também foi um ponto que continua sendo alvo das políticas públicas do país e também que vem alcançando o nosso setor, a geração, né? E como que a gente consegue, como setor produtivo, seguir todas as obrigações tributárias, trabalhistas e ainda assim ter um desenvolvimento sustentável, né? Esse equilíbrio, presidente Zé César, qual que é a recomendação do setor produtivo para essa pauta que está em debate aí também pelos candidatos? Hoje é impossível hoje falar em futuro, né, sem pensar em sustentabilidade, sem pensar, né, na herança que nós vamos deixar aqui nesse planeta para as próximas gerações. E cabe, né, a nossa responsabilidade hoje como empresário de levar, né, de dar exemplo, né, nessas ações hoje, para que a gente possa, de fato, ter, né, uma segurança no futuro. Até então, quando já há mais de 10 anos atrás, quando trabalhávamos na Federação de Minas, nós criamos, né, o primeiro projeto, né, de sustentabilidade, a ESG. Eu tenho certeza de que a cada dia basta a gente, né, ligar a televisão e ver os efeitos climáticos, ver, né, a mudança tão forte que está acontecendo hoje, né, em todas as nações, em todo o planeta. Então, tudo isso nos faz conscientizar, nos faz ter a responsabilidade de levar isso para o pequeno também, não só para o grande. Até então, só os grandes, né, que pensavam nisso. Então, cada ato, cada gesto, por menor que seja, ele traz segurança, ele traz, né, uma visão de um futuro mais verde, mais tranquilo para as próximas gerações e também para essa geração hoje que já está sofrendo por tudo aquilo que deixou de ser feito no passado. Não, o senhor falou a palavra-chave agora, hein? Anota aí, vai conversar com o candidato nas eleições agora. Para o pequeno negócio, como que vai ser aplicado, então, essa adesão, né, aos modelos sustentáveis? Tudo isso tem que ser trazido. A palavra-chave cabe, é essa. Né, aos parlamentares hoje, né, de, né, criarem travas, de criarem ações dentro do próprio Congresso, onde também que ele possa, de certa forma, não vou dizer obrigar, mas trazer, despertar essa responsabilidade, entendeu? Dentro, né, de ações que, de fato, possam promover, né, a sustentabilidade do nosso planeta e, principalmente, do nosso país, que é um país ainda bastante preservado. Perfeito. E então, presidente, a gente segue para mais um tema do Manifesto do Varejo. Vai acompanhando aí com a gente. Esse aqui é um pouco mais, não vou usar a palavra polêmica, mas vai nessa linha, presidente. Segurança pública, crimes físicos e cibernéticos. Também, na nossa pesquisa, no nosso questionário, foram muitas contribuições. O varejo, a CNDL, está em mais de 1 milhão de pontos de venda, então está ali em contato com a população, está nas ruas, está nos centros urbanos e também está no digital. Como o senhor falou, hoje com o celular, com o computador, já tem uma loja funcionando. E aí, das eleições de 2022 para essa agora, a gente sentiu uma mudança muito significativa da preocupação dos crimes físicos para os crimes cibernéticos, o quanto que eles tiveram aí um salto e que precisa de medida de proteção.
Então, nesse cenário, presidente, qual que é a defesa da Confederação do Varejo? Bem, com o crescimento da tecnologia, com o avanço, né, das IAs, com o avanço, né, do mundo físico, hoje, como você mesmo colocou, hoje, né, você pode ter uma empresa com os próprios celulares, você pode ter uma empresa com o celular, é possível ter uma pequena empresa, né, vendendo, comprando. Então, esses tipos de crimes, né, eles crescem, eles acentuam, golpes. Eu citaria recentemente, né, chegamos a um ponto onde recentemente até eu mesmo quase que fui, né, entrei num desses golpes, utilizando a própria presidência da República, utilizando ministro da República, né? Então chegou num ponto gravíssimo, onde de fato é necessário hoje que o parlamento hoje, que o governo se preocupe hoje, né, em proteger e trazer segurança, buscar se esperar, né, o que está acontecendo hoje na China, nos Estados Unidos, na Europa, buscar segurança, né, entendeu? Para essas ações, para que isso possa reduzir hoje a criminalidade cibernética. Nós temos hoje muitas ferramentas, nós temos hoje muitas formas de inibir isso, porém ainda existe uma população ainda que está ainda adormecida, que ainda não tem o conhecimento suficiente para poder se livrar, né, desses golpes. E hoje, produtos hoje oferecidos de forma irregular, de forma desleal, de forma onde você não tem nenhum tipo de segurança, né, nem da qualidade, nem da entrega, tudo isso tem acontecido diariamente no nosso planeta. Não temos como evitar isso, faz parte do crescimento, da evolução, faz parte né, da forma de viver dessa geração, mas é muito importante que os próximos governos hoje também tenham uma atenção especial para que isso realmente se reduza, para que ele possa proteger a população como um todo e também o pequeno e microempresário, né, desses golpes que muitas vezes deixam o nosso empresário em situação financeira bastante difícil, porque dificilmente ele se recupera tudo aquilo que se perdeu nesses golpes virtuais. Realmente. E, linkado a esse tópico, o próximo tema do Manifesto do Varejo, presidente, é o que precisa até para dar suporte, né, de política pública para isso e nas regiões. Infraestrutura, logística e desenvolvimento urbano, que aí está muito relacionado com o desenvolvimento das cidades, dos centros urbanos, condições de mobilidade, onde o comércio está atuando, né, também. Essa infraestrutura, essa logística, ela passa por uma pasta importante, né, da política pública do governo de um estado, enfim, do país. E, por exemplo, a CNDL agora é membro do Conselho das Cidades, né, do Conselho Nacional das Cidades. A CDL já participam nos seus municípios, nos estados. Qual que é a maior preocupação do desenvolvimento dos centros urbanos e o comércio para ter ali um crescimento e desenvolvimento econômico hoje, presidente? Qual que é a recomendação principal que o senhor faz? Bem, cada cidade, né, onde nós temos CDL, são mais de 2.000, nós estamos ligados diretamente ao poder público. Nós estamos ligados a conselhos também municipais, estaduais e principalmente agora, né, a esse conselho hoje nacional. Então, o nosso envolvimento ele é permanente, ele é constante. Nós atuamos diretamente em grandes momentos, em grandes promoções, igual agora tivemos Dia dos Pais, vamos ter agora Dia das Crianças, o Natal, entre outros, Black Friday e outros momentos. Então, é necessário hoje que a cidade hoje também, qualquer ação, né, que mexe com mobilidade, que mexe com segurança, que mexe, né, com o varejo como um todo, pode ajudar ou pode prejudicar o pequeno varejista, pode prejudicar o pequeno comerciante. Então, nós queremos que nós possamos, de fato, ter também projetos, né, nacionais, estaduais e também locais, que possa facilitar a vida do empresário, que possa compreendê-lo melhor, que possa estar ao lado dele e que essas ações, muitas vezes, um fechamento de uma rua, uma contramão prejudica de forma séria um centro comercial e pode levar muitas empresas à falência, como existem vários casos que já aconteceram, né, em várias cidades desse país. Então, nós temos hoje, né, um país maravilhoso, cheio de oportunidades, nós temos, né, cidades históricas, nós temos cidades praianas, nós temos uma série de cidades que vivem do turismo, que vivem, né, principalmente em Minas Gerais hoje, nós temos, né, uma parte histórica que atrai pessoas do Brasil todo, de todo o planeta. É necessário hoje que a gente possa, de fato, estar participando desses projetos de crescimento e desenvolvimento urbano, junto com cada município, com cada estado. Isso traz segurança e traz confiança para aquele que investe.
Excelente. Como que o varejo está integrado, né, com os temas de política pública desse país, né, que O é varejo debatido? hoje, ele participa de tudo, né? Não existe hoje nada nesse país, não existe nenhum município hoje, né, que não tenha um varejo, que não tenha um pequeno varejo, né? Então, em cada rua, em cada cidade, em cada local, por mais distante que seja, desde o Amazonas, né, até ao sul do Brasil, existe um pequeno empresário, existe uma loja, existe, né, um pequeno comércio que atende a população, que dá sustentabilidade, que dá apoio para a sobrevivência daquela população local. Então, é importante hoje se pensar em tudo. Presidente, e falando no varejo, o varejo não deixa de ser um estabelecimento comercial com CNPJ, é uma empresa aberta. E uma das missões, né, da CNDL é fomentar o quê? A formalização dos negócios, que uma empresa ela consiga crescer de forma registrada, com uma contabilidade adequada, que traga ali realmente, né, arrecadação para o Estado, que gere emprego e renda. Tudo isso, presidente, passa pelo relacionamento do cidadão que quer empreender, abrir uma empresa e fazer um registro eletrônico no site do município, do estado, do governo federal, né? Por exemplo, a Rede Sim, que é a digitalização e a desburocratização do Estado. Por que a gente recortou esse tema? Porque ele realmente é um universo. Para abrir empresa no país hoje, já melhorou muito. Nós temos até estudos aqui da CNDL, né, que mostram o impacto da Lei de Liberdade Econômica, que tem no Brasil todo, que melhorou, liberou alvará, etc. Tal. Porém, ainda é um desafio, né? O pequeno, para ele formalizar sua empresa, ele enfrenta uma série de burocracia e o governo vem trabalhando para digitalizar isso. Qual que é, nesse contexto, então, aí, a preocupação da CNDL e recomendação? Bem, nós queremos, né, velocidade, liberdade, nós queremos que seja facilitada, né, a vida daquele que quer empreender. Nós queremos hoje, como você disse, muitas coisas já foram feitas, né, em alguns locais, principalmente em alguns municípios, os próprios prefeitos hoje se preocupam, né, em destravar, em agilizar esse processo. Mas é necessário que o governo também, né, tenha realmente, de fato, olhos que tenham uma atenção especial hoje para dar liberdade, para poder, né, para que ele possa aplicar a plena lei de liberdade econômica, para que ele possa, de fato, né, estar ajudando, estimulando, incentivando e não dificultando, bloqueando. No princípio, se demorava, em algumas épocas, chegamos a demorar 30 dias para se abrir um novo CNPJ. Hoje, em muitos municípios, isso já está bastante avançado, mas é necessário que o próprio governo hoje também esteja cada dia facilitando essa vida, que ele esteja cada vez usando a própria tecnologia. Eu quero que um dia você chegue no seu celular, né, digita lá os seus dados que você tem e que você já saia dali com poucos minutos já com a sua empresa aberta. Esse é o ideal, né? Entendeu? Tecnologia para isso. Da mesma forma que você entra em qualquer aplicativo hoje, né, e compra alguma coisa ou se adere a qualquer produto ou qualquer negócio, que você possa também, de fato, usar a tecnologia para dar velocidade, para fazer com que o empresário possa, de fato, né, acompanhar essa velocidade hoje que o mundo exige hoje para se abrir e também, não só para abrir, também para fechar a sua empresa quando se for necessário. Todo o funcionamento, fechamento, né, passa por esse relacionamento com o Estado, né? Presidente, o senhor é visionário. Aqui o senhor está falando perspectiva de futuro do que o senhor espera ver, né? Passa por política pública, mas passa de fato pela operação que o cidadão vai utilizar, né? Olha, nós abordamos aqui os 14 temas que você pode acompanhar aí no Manifesto do Varejo e você também vai replicar e vai conversar com o candidato, né, da sua região nesse período eleitoral. Lembrando, de forma ética e apartidária, defendendo o setor do varejo. Bom, em resumo do manifesto, a gente teve realmente grandes avanços, né? Como foi falado, reforma tributária, o próprio negociação de dívidas, né? Com o programa Acredita, linha de crédito para mulheres, a manutenção de avanços da reforma trabalhista, que nesses últimos anos a CNDL se empenhou muito, o crescimento do cadastro positivo, enfim, a entrada no Concidades, uma série de pautas em que, se você pegar 2022 para cá, tivemos um forte avanço, mas também tem muitos desafios, como o presidente José César da Costa acabou de apontar eles aqui para nós, para defendermos e perseguirmos nesses próximos anos. Bom, presidente, para a gente então seguir aqui para o encerramento,
Todas essas conquistas, né, demonstram aí a legitimidade, a força do trabalho republicano do sistema CNDL, mas agora focado em eleições 2026. Qual que é a prioridade, assim, de tudo que o senhor falou, elenque aí as prioridades. Bem, o varejo, né, ele vive permanentemente, né, necessitando de apoio, de prioridades. Todos os dias temos prioridades, mas nas eleições de 2026, né, para gestão 2027 até 2031, se não me falha a memória, nós precisamos, né, de isonomia tributária, em especial para entidades sem fins lucrativos. Nós precisamos, né, da simplificação do Estado e do ambiente de negócios. Nós precisamos de dar leveza hoje, né, para quem produz. Nós precisamos de segurança jurídica, né, e virtual. O mundo hoje está completamente virtual. E o fortalecimento do Simples Nacional. São ações importantíssimas que nós precisamos de defender, precisamos de ouvir as propostas de cada, né, candidato, não só, né, nas eleições para a presidência, como também nos nossos estados, para os nossos governadores, para que eles tragam, de fato, né, uma segurança jurídica e que traga esperança para aquele que empreende, para aquele que gera renda e gera emprego. Ótimo, então já sabem aí quais são as prioridades, anota esse dever de casa aí que o assunto está aqui recheado de orientações, viu? Bom, presidente, a gente vai fechar agora com uma mensagem do senhor para quem está nos assistindo aqui. São líderes, associados, estudiosos também, né, de planos de governo. A gente está vendo que realmente os planos de governo estão se utilizando das plataformas apresentadas pelos setores produtivos. Então, o Manifesto do Varejo hoje é uma referência. Qual que é a mensagem final do senhor, então, para quem está nos assistindo? É um momento, né, de muita responsabilidade, é um momento onde a gente precisa de estar integrado com todas as nossas federações, com todo o país, com todas as nossas lideranças. É um momento onde nós temos que levar essa mensagem, né, esse manifesto hoje, entendeu? Como eu já falei, para todo o Brasil, para todas as lideranças, independente do tamanho do seu município, para que a gente crie uma grande força, como a gente sempre fala que unidos somos mais fortes, né? Então, que nessa união a gente possa fortalecer essa nossa reivindicação, esse nosso desejo, né? Nós queremos apenas ter liberdade para produzir, para trabalhar, para gerar emprego. Nós queremos que nos dê realmente só isso. Nós não queremos ser atropelados, nós queremos ser prejudicados. Nós não precisamos de muita coisa, a não ser que você nos deixe, que abra as portas para que a gente possa, né, desbravar esse país, trazendo oportunidades. Nós já viajamos pelo mundo inteiro, todos os anos nós vamos na NNRF em Nova York, nós vamos em grandes missões internacionais buscando entender o que está acontecendo hoje, né, do outro lado do planeta. Então, o empresário ele está pronto, ele está preparado, ele está com as ferramentas necessárias para poder ajudar a desenvolver essa nação. Na verdade, quem produz não é o governo, quem produz são os empresários. O governo apenas colhe fruto daquilo que nós produzimos, e esses frutos, né, que são produzidos é o que faz a arrecadação do governo, o que faz a arrecadação do sistema, né, governamental, para que ele possa também trazer benefícios como um todo. O que ele traz para a gente, ele está devolvendo aquilo que nós produzimos. Então, vamos juntos, mais uma vez, participar desse grande desafio que são as eleições de 2026, para que a gente possa, de fato, ter um compromisso sério, um compromisso real, né, formal, de cada um que estiver apresentando suas propostas, e caso ele seja eleito, para que ele possa, de fato, cumprir aquilo que foi prometido. Excelente, excelente conversa, presidente. Realmente, o sistema CNDL, o setor produtivo, sabe o que quer para o projeto de país. Esta foi a nossa conversa com o presidente José César da Costa sobre o Manifesto do Varejo Eleições 2026. O varejo transforma circulação em desenvolvimento e oportunidades, mas exige políticas públicas adequadas para continuar crescendo. Gostou do nosso videocast? Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal do YouTube da CNDL Brasil. Siga também o Sistema CNDL nas redes sociais. E muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.